Bom, meu povo, boa noite, boa noite, boa noite. Para quem eu não falei oi ainda, acho que chegaram alguns mais aqui, né? Vamos lá, né? Prazer ver vocês. Tá friozinho, friozinho é bom, né? Ó, o Diegão chegou aí. Daqui a pouco ele acaba de chegar. Laila. Muito bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre. O tema era um SIC, né? A África ensinando a gente, né? E eu coloquei um SIC lá, porque na verdade foi uma inspiração que veio de um texto do Paulo Freire, né? Em que Paulo Freire, quando ele faz a primeira ida dele, pelo menos registrada, né? Talvez ele tenha ido em outros momentos, né? Mas o Paulo Freire, ele na obra dele, ele mostra o quanto ele conseguiu aprender com a educação a partir da África, né? A partir das vivências do povo africano, né? E aí, sob esse tema geral, né, esse tema guarda-chuva, a Laila ela se dispôs a falar conosco sobre o tema, né, junto com a Bianca, que deve estar chegando aí, teve um problema de trânsito, né, deve estar chegando. E aí depois elas duas escolheram uma obra muito boa, muito blaster top, para orientar a conversa aqui conosco, né? E aí a gente compartilhou lá no Classroom, espero que vocês tenham tido uns minutinhos para folheá-la, né? Para a gente construir a discussão aqui junto com elas, tá bom? Bem-vindo. Sejamos todos bem-vindos e vamos começar o bate-papo aqui, tá? Laila, eu não sei qual é a dinâmica que você vai usar, se você fala primeiro, a gente pergunta depois, se a gente vai interagindo contigo, se vai interrompendo, se não vai, você que diz aí para a turma aí. Não, pode interromper, fica à vontade. É até bom que vira um bate-papo e eu fico um pouco menos nervosa aqui de ficar falando. É melhor até interromper também para a gente ir construindo também, tá bom? Bom, primeiramente eu queria boa noite, né? Desejar boa noite e o porquê que a gente escolheu Descolonizando a Mente, porque assim a gente acreditou que o livro traz assim, uma discussão importante sobre língua e, né, literatura e também o imperialismo, como que ele opera diante da cultura. Então, a gente achou essencial, como produtores acadêmicos que nós somos, né, também com parte muito relevante da nossa cultura brasileira, compreender também algumas perguntas que ele traz nesse texto, para que a gente também se posicione diante da academia, diante também do nosso espaço de, como que eu posso dizer assim, de aprendizado também, porque é dentro da universidade, mas não só, a gente também trazer para dentro da sala de aula como sendo aí um motivador de ideias. Pode passar, Rubens. Bom, então o autor é o Nigonji Wa Chongo, o nome dele, né? Ele é um queniano, ele é escritor, dramaturgo também. Ele viveu o colonialismo e o que eu achei interessante, né, da vivência dele é que ele faz tipo, críticas muito relevantes, não só a literatura do Quênia, mas também do currículo escolar, né? Ele traz algumas referências de como foi construído esse currículo, tudo mais, e por ele ser professor, eu achei muito intrigante ele ter sido preso por escrever na língua materna. Então, eu achei assim extremamente importante esse posicionamento dele. Assim, ele foi preso durante 10 anos e ele relata que nesses 10 anos que ele estava preso, ele escreveu um romance na língua dele, com papel higiênico e lápis.
ele foi uma pessoa torturada, né, dentro do presídio onde ele estava. Ele não podia ter acesso a caneta, lápis, nem papel, por isso que ele escreveu no papel higiênico. E, para mim, ele é um símbolo de resistência, força, fora também um intelectual importante, muito relevante, para mim também na minha vida. Pode passar. Bom, então, Oi, gente. Ó, a Bianca chegou. Só para pedir desculpa pelo atraso, caos do transporte público. Não, fique em paz. E também, quando já quiser também entrar também para dar umas cutucadas, pode também, tá bom? Eu já comecei, mas tá tranquila. Bom, então a obra foi publicada em 1986 e ele discute colonialismo cultural e imposição linguística. Eu achei interessante também nessa leitura que eu tive, porque ele coloca muito a língua como produtora de cultura, né, o veículo de comunicação mais importante culturalmente, e ele define a língua como a definição de um povo, assim, de um jeito muito contundente, no sentido de que, olha, se você rouba a língua do povo, você rouba a alma, você rouba, sabe, tipo, o ser, como que a pessoa vê o mundo, assim, tipo, como que a pessoa se vê no mundo e como que a pessoa vê o mundo, assim. Então, esse roubo da língua que aconteceu no Quênia, né, teve o apagamento cultural. Então, tipo, quando o Quênia foi invadido, simplesmente impuseram o inglês como sendo a língua principal, o inglês britânico, né? E aí eles meio que até na escola, tudo, eles faziam com que penalizassem quem falava na língua materna. Esse foi um ponto muito chave também, porque no português aqui, né, no Brasil, também não foi diferente, né? O colonialismo também trouxe para a nossa língua uma violência muito grande com relação a quem falava outras línguas que não fosse o português. Então, a gente vê também a proximidade do colonialismo, de como que ele opera e de como essa estrutura rompe com com a nossa cultura, com o nosso ser. A gente não é mais o que era a partir do momento que eles romperam, né? E foi numa conferência que ele se fez as perguntas, assim. Pode falar, Bia, pode falar. É importante falar, assim, acho que tô pegando um bonde andando, mas eu queria falar do autor, de que quando o colonialismo se instalou no Quênia, foi no fim do século XIX, né? E os britânicos, eles ocuparam terras que eles consideravam férteis. E ocupou essas terras de alguns povos locais, especialmente dos Kikuyu, que é que é a origem do autor, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dele, mas que é a origem do autor. E aí, nesse processo, assim, o colonialismo o apagamento, assim, os Kikuyu, no meio desse processo do colonialismo, ocorreu uma revolta, chamada Revolta do Mau. Foi um movimento de resistência. É só que a Bianca está falhando bastante. Bianca, tá falhando bastante. Oi. A sua conexão estava boa. Sua conexão estava muito boa, mas agora, acho que quando você trocou de aparelho, começou a falhar bastante, assim. Espera aí, vou trocar. Acho que você quer seguir, Laila? É que eu achei que era só para mim. Não, tava para todos. Eu também achei que era para mim também.
Não, é importante essa parte que ela fala sobre a invasão britânica dentro do Quênia. Eu acho que ela conseguiu perceber um pouco do que aconteceu naquele povoado, sabe? Eu não peguei muito isso, eu peguei mais a parte da conferência num geral, que aconteceu entre os escritores africanos. Mas, enfim, eu vou falar então da conferência que ocorreu lá um pouco depois das revoltas que estavam rolando dentro do território, certo? Porque, assim, tipo, nessa conferência, eles meio que chamaram todos os escritores que eram escritores africanos, mas da expressão inglesa. Então, eles não cogitaram colocar escritores ali que escreviam na língua materna, né? Então, o Nigungi, ele fez uma observação com relação a essa conferência. Ele pega e fala, tá bom, estamos aqui, todos os escritores africanos, para discutir sobre a literatura. Mas o que é, então, a literatura africana hoje? Quem são as pessoas que escrevem a literatura africana? E como que escrevem? Ele começou a fazer, a indagar coisas, por exemplo, de estrutura mesmo. Então, tipo, ele começou a perceber que não tinha os escritores realmente, os escritores que tinham as suas obras publicadas em línguas maternas, né? Então, ele começou a perceber que, na verdade, ali não fazia parte uma conferência dos escritores africanos. E aí ele pega e fala, tá, gente, mas vamos pensar aqui o que é a escrita africana e o que é os livros africanos? Então, só nessa pauta, né, ele faz várias reflexões sobre a dominação da língua e da cultura dele também, pela Europa imperialista. E aí, ele reflete que o Quênia aceitou muito bem que o inglês fosse a língua oficial. Então, ele meio que discute, assim, do porquê, então, a Bíblia chegar na aldeia mais remota do Quênia, que fala uma língua em específico, e ter aquela Bíblia associada no dialeto daquele povo, e a própria literatura deles não ser aceita dentro do Quênia num geral. Pode passar, pode ir. Voltei. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim, agora sim. Você quer ainda continuar falando aqui? Nessa parte? Tá bom. Eu vou voltar rapidinho, porque acho que para contextualizar um pouco, né, o que a gente trouxe, eu acho que é importante a gente entender, né, essa relação colonial que o autor vivenciou. Então, parte desse grupo que o autor fazia parte, teve muita resistência, né, ao colonialismo britânico, e foi quando ocorreu a revolta dos Mau-Maus, e nesse processo, foi um processo de muita repressão, muitas pessoas foram mortas, as pessoas foram proibidas de falar a sua língua, de trazer a sua cultura. Então, o autor já em si vem sofrendo muitas rupturas que o colonialismo vem trazendo. E inicialmente, eu não sei se a Laila chegou a falar, de que ele escrevia em inglês, né? Escreveu por muito tempo para poder chegar a um espaço que ele pudesse minimamente começar a reivindicar isso, que eu achei uma coisa muito interessante também. Quando a gente vai pensando hoje, às vezes a gente quer chegar já com os pés nas portas e tal, mas talvez se ele não tivesse, por um tempo, realmente, assim, se ele não tivesse cedido de alguma forma, será que a gente estaria discutindo ele hoje? Então, será se ele não tivesse... isso é muito triste, não é legal pensar sobre isso, mas assim, será se ele não tivesse cedido, entre muitas aspas, ao colonialismo, a escrever em inglês, a ser conhecido através do inglês, será se hoje a gente estaria discutindo esse autor, se ele só tivesse escrevido na língua dele? Será se a gente teria esse acesso? E assim, horrível pensar nisso, acho que não é
Não é nem dizendo assim, precisamos ceder algumas coisas, não. É pensar assim, o porquê que algumas coisas vão chegando e outras coisas não, né? E por que algumas coisas vão possibilitando acessos, né? E como que é isso, o mundo todo vai sendo muito corrompido por esse regime colonial mesmo e de dominação de um sobre os outros. Então eu fiquei pensando sobre isso e fiquei achando muito triste, porque desde que eu entrei na faculdade eu ficava falando muito sobre isso, né? Do quanto a nossa língua é excludente, do quanto a gente vai escrevendo coisas só para a gente ler, enfim, só a gente consegue se entender e outras pessoas de fora não conseguem. Mas se eu fosse escrever no meu trabalho de conclusão de curso a linguagem que eu queria que eu queria escrever, será se eu seria aprovada? Talvez o Rubens me aprovaria, mas só ele, assim, vou pensando no contexto. Mas assim, será se eu seria aprovada? Será se meu trabalho iria para um repositório? Seria reconhecido de alguma forma? Então eu fico pensando tanto de tempo que o autor precisou viver as mazelas disso para minimamente conseguir reivindicar dentro de um congresso onde todo mundo estava falando sobre a língua e ele, tipo, falou óbvio, por que não estamos falando na nossa língua? Mas o tanto que ele precisou ter esse espaço para falar o óbvio, eu acho que é um processo que me fez pensar muito, assim, durante a leitura do livro e pensando um pouco na história dele, né, em tudo. Bianca, caiu de novo. Eu acho que ela vai... Tá. Vai lá, Laila. Vou só dar continuidade. E eu também pensei bastante sobre essa questão da vida dele como sendo um escritor que antes escrevia em inglês e depois passou a escrever na língua materna, quando eu percebo Cruz e Souza, né? Cruz e Souza, ele foi um homem negro que ele também, né, do simbolismo, se não me engano, né, Rubens, se não me falha a memória. E ele foi extremamente criticado porque ele usava da língua erudita para se comunicar com o pessoal. E todo mundo falava: não, mas você é pretão e tal, você tem que falar com o povo também e tudo mais. Só que eu também fiquei refletindo sobre isso, tipo, pô, mas tá, eu preciso, na verdade, de usar isso daqui, essa ferramenta, para acessar e para conseguir, pelo menos, ter um pouco de voz para que eu consiga falar do meu povo também. Então, tipo, eu fiquei um pouco também nesse pensamento. Será que eu faria isso? Ou será que eu só criticaria e pronto, sabe? Às vezes a gente critica muito a posição das pessoas, principalmente na internet, né? Hoje a internet tem muitas críticas em cima muito duras, mas será que ali não foi um passo para que esse movimento tenha sido, pelo menos, refletir sobre, sabe? Pode falar. Então, eu também fico pensando no que vocês trouxeram e com a experiência que eu tenho, e, enfim, com os indígenas, né? Lá em Uiramutã, onde eu participei de alguns encontros com as lideranças indígenas, eles viveram naquele local exatamente esse exemplo que vocês trouxeram, de um apagamento da língua e da cultura. Então, as crianças que iam para a escola e falavam na língua materna, elas recebiam castigos físicos. Então, há um grupo grande da população que não fala mais a língua materna. E agora, quando eles expulsaram todos os garimpeiros do local e conseguiram retomar o território, e hoje a prefeitura é comandada por liderança indígena, por exemplo, uma das coisas que eles querem muito é resgatar a língua, né? Então, às vezes que eu fui para lá e a gente foi com um grupo de professores, foi no sentido de ajudar a criar possibilidades deles realmente conseguirem escrever as suas histórias, né? Criar espaço para a escrita da sua história. Agora, uma outra coisa que a Laila trouxe que eu acho que é importante e que eu tenho isso na minha mente, independente do lugar que a gente está, é quando a gente fala das brechas, né? Então, se a gente bate de frente no muro, a gente cai para trás.
E dificilmente a gente vai quebrar o muro, né? Vai demorar para quebrar. Agora, se a gente acha um buraquinho e a gente vai enfiando e ali vai, tal, a chance é maior. Então, eu vejo isso no dia a dia do trabalho da escola, quando a gente recebe políticas públicas que são, às vezes, engessadas, quando a gente tem um currículo que é engessado, essa possibilidade de olhar para essas coisas, eu acho que ele fez isso, né? Olhar para essas coisas e ver aonde que ele consegue entrar para ir transformando. E uma outra coisa que eu penso quando eu conversei com os indígenas a respeito do currículo, eles querem um currículo indígena, que represente a sua cultura, que respeite a sua cultura, mas eles querem saber da cultura da língua brasileira, vamos dizer assim, da história, eles querem conhecer. Por quê? Porque conhecendo, eu tenho eu tenho mais poder, entendeu? Aquilo que eu não sei é como se eu ficasse um pouco à margem. Então, eles querem conhecer, eles querem entrar nas universidades, não só nas universidades indígenas, mas nas outras, porque eles querem ter esse conhecimento para saber como é que ele vai conseguir lutar, né? E como é que ele vai conseguir também achar brechas para trazer as suas reflexões. Então, achei muito legal, porque vocês já vão trazendo nesse comparativo, que é o que a gente vive aqui no nosso país, né? Perfeito. Muito legal. Obrigada, Laila. Pode falar, Rubens. Não, era só para ressaltar exatamente isso mesmo, né? Que a gente precisa... Às vezes você tem que falar na língua do colonizador ou viver a experiência do colonizador para conseguir ter acesso ao espaço, e de dentro do espaço você vai criando estratégias para ruir, né? Porque, como eu comentava mais cedo hoje com um colega, as armas do opressor são muito mais potentes que as nossas. Então, é uma armadilha a gente achar que a gente vai dar conta do enfrentamento, né? Nós vamos sair machucados, né? Então, esse autor, o Tiong'o, ele percebeu isso, como você começou dizendo, né, Laila? Quando ele começou pela língua dele, dizendo não a língua do colonizador, ele ficou 10 anos preso, né? Exato, E aí ele entendeu bateu que no peito também, né? ele tinha que acessar por outro caminho, para depois, em 1986, foi que ele, quando ele já tinha o capital simbólico necessário, ele falou, bom, agora eu vou falar na minha língua, porque agora eu já tenho o capital simbólico. Então, isso é estratégia, né, gente? E aí eu fiquei pensando, enquanto a Ana Carlota falava, ela lembrou que a gente cita sempre essa coisa das gretas, né? Mas eu fiquei pensando em estratégia de guerra, né? Uma das estratégias de guerra é infiltrar alguém lá dentro, né? Você infiltra alguém lá dentro para conhecer o sistema lá dentro, e depois você consegue, lá de dentro, criar um vírus, né? Para poder destruir, né? Então, essa é a lógica que a gente precisa. Como diz a Bianca, é dolorido, mas é uma estratégia, e que, assim, enquanto a gente não tiver o capital simbólico, a gente precisa usar dessa estratégia, né? Por isso que a gente sempre tem dito, a gente precisa ir para a universidade, a gente precisa ir para esses espaços, para dentro desses espaços a gente conseguir, de lá de dentro, a gente conseguir criar outras ferramentas para ir desmontando essa lógica colonialista, né? E isso, você citou Cruz e Souza, mas existem vários outros autores da literatura. Esperem pela tese do Raimundo, que a tese do Raimundo já vai começar a trazer isso para nós com muita potência, né? Cronologicamente, né? E aí a gente precisa entender que isso é uma estratégia mesmo, não é um recuo, não é ceder, não é se dobrar, mas é infiltrar para ser meio... A gente lembra, né? O meu último comentário, já passo para os demais, né? Aquele filme Django, né? Django, ele entrou dentro do sistema, e depois que ele entrou dentro do sistema e entendeu a língua dos caras, ele começou a ruir o sistema de dentro, né? Porque de fora você não dá conta, né? E, lógico, o Django usa a língua como referência, mas não é só a língua, né? É qualquer estrutura de opressão e dominação, né? É isso. Acho que tem uma galera aí que quer falar, viu?
Sim, eu vou só falar fazer uma adenda aqui também, importante, porque enquanto eu estava lendo ele, também eu refletia sobre isso, sobre a minha posição dentro da academia, mas também dentro da sala de aula, né? E assim, eu acredito também que o GIEL seja importante para a gente fazer essas reflexões, porque eu falei, mas como que eu vou romper alguma coisa? Beleza, eu vou escrever como eles e tudo mais. Mas aí eu escrevo como eles, mas levando referências que eles mal se dão conta de que existem, né? Acredito que isso seja uma ruptura muito grande quando eu chego com um outro escritor lá e as pessoas falam, eu não sei, não conheço, eu nunca tinha visto. Eu acho que também isso impacta bastante, e é onde a gente tenta chegar, onde a gente tenta, pelo menos, ali tentar um pouquinho romper. E uma outra coisa também foi a entrevista do Karnal com a inteligência artificial, que eu acredito que é muito fácil ser intelectual, fazer intertexto com pessoas grega lá, não sei o quê, que ele pega muito grego, pega muito cristão, pega muito não sei o quê, e é católico, e é não sei o quê, e aí tá rebatendo lá com a IA. Mas eu fiquei pensando também, eu falei, mas se eu chegasse com um Chonga aí da vida, será que ele ia ter toda essa maestria? Será que ele ia desmoronar? Qual que ia ser o posicionamento dele referente a outras literaturas que não fossem essa que se diz clássica, né? E assim, acho que só para complementar a Laila e o Rubens, acho que eu vou me percebendo assim durante os processos, e eu fico pensando quanto eu sou uma pessoa que quero chegar chutando a porta. É isso, assim. O quanto a gente vai cansando de alguns processos, né? E aí o quanto eu vou ter que repensar algumas coisas. Porque é isso, assim, a gente tem que usar certas estratégias, mas eu também fico pensando o quanto isso é extremamente dolorido, assim. Eu, como uma mulher preta, eu fico pensando o quanto eu tenho que resistir o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu tenho que ser muito resistente, o tempo inteiro eu tenho que me posicionar, o tempo inteiro eu tenho que dizer, não, eu tô aqui. E é isso, assim, eu tenho que entrar nesse meio de várias pessoas brancas para me colocar e para dizer quem eu sou. Então, o quanto isso é desconfortável para mim. E existem poucos momentos que eu posso respirar e ser acolhida, né? Então eu fico pensando assim, é por isso que eu trouxe muito a história dele, né? Porque eu fiquei pensando realmente nesse sofrimento que foi gerando de estar negando, né, sua própria origem. É isso, assim, porque acho que quando você não tem consciência do que você está fazendo é uma coisa, agora quando você tem consciência e fica pensando nesse dilema ético mesmo, assim, que eu acho que a gente vai, para encontrar essas fissuras, a gente tem que estar no processo, né? Senão não tem como ter fissura se a gente não conseguiu entrar no processo. Então, é isso, assim, eu acho que é um sofrimento muito grande, eu acho que a gente precisa de espaços acolhedores, né? Acho que o GEL é um espaço, mas espaços que a gente possa minimamente respirar, porque ser resistência o tempo todo ficar pensando em estratégias de guerra é muito cansativo, gente, assim, e aí eu acho que eu vou muito hoje dessa visão mais fatalista, assim, do quanto vai cansando mesmo, né, de ter que se posicionar nesses espaços o tempo inteiro, e de ter que chegar lá para conseguir falar qualquer coisa, eu tenho que me provar muito. Então, eu acho que também gerou muito sofrimento no autor, né? Para além do tempo que ele ficou preso, enfim. Mas todo esse tempo que ele teve que se submeter a algo que ele não concordava, né? Pode falar, Carlos. Paulo, quer falar primeiro? Você tinha levantado a mão, hein? Fica à vontade. Não, pode ficar à vontade, Carlos. Acho que a Bianca acabou falando o que eu queria dizer, que é meio que isso. Eu conversei com o Rubens durante algumas semanas exatamente sobre esse tema, e eu não sei se eu tenho muita paciência para lidar com isso. Eu sei que a paciência também é algo estratégico, né? E aí o autor, na página 28, ele vai falar que a bala foi o meio de subjugação física e a língua foi o meio de subjugação espiritual. E o homem branco, ele tem acho que no espírito dele mesmo,
essa questão de se posicionar e marcar o território, né? Então, até quando você fica em silêncio, pensando que o silêncio é estratégico, ele vai arrumar um jeito de, dentro da linguagem, arrumar uma forma de não te deixar em silêncio. Não sei se fez sentido. Porque ele precisa fazer isso o tempo todo. E a linguagem, eu acho que é o maior caminho desse ambiente, principalmente na academia. Eu acho que a linguagem na academia é mais forte do que na rua, né? Porque na academia a gente fica marcando o território e falando com a gente o tempo inteiro. A gente não consegue falar com o que está para fora. Então você precisa de uma linguagem técnica, você precisa de uma escrita específica para se fazer entender e para se legitimar a partir dessa escrita, que não é qualquer coisa. Mas é basicamente isso. Eu não sei se a gente tem que ficar pensando muito em equidade ou se a gente precisa avançar a página para pensar em outras coisas que estejam para além disso. Mas talvez seja assunto para um outro momento. Vamos quebrar tudo, Pablo. Não sei se eu tenho muito mais paciência, não. Oh, meu Deus do céu, Ana Carlota, me ajuda a segurar esses dois. Ah. Fala, Carlos. Na fala da Ana Carlota, e agora principalmente depois do que o Pablo trouxe aqui para a gente, eu fiquei refletindo sobre algumas coisas que ele traz no texto, e principalmente o que eu percebi de muita força e que traz de uma forma muito latente uma violência sofrida. E a violência, pelo menos num primeiro momento, destacou quando ele vai narrando a forma dos contos das histórias, que tinham pessoas que contavam a história muito bem, tinha outros que não contavam tão bem assim, mas ele destaca a própria linguagem, a língua materna, para contar essa história. E ele traz alguns detalhes, o que fazia a história ser bem contada. Era a entonação, era a mudança da voz, que é característico da língua. E o Rubens, nós tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes sobre esse assunto, e eu lembro de uma fala do Rubens, lembrei quando eu estava lendo, de instigar o participante da nossa pesquisa a falar na língua materna, ou perceber nos momentos em que aflorava alguma emoção, o retorno da língua dele na fala. Então, eu fiz um paralelo com essa passagem que ele fala do contar história a partir da língua materna e da importância disso. E a violência vem no sentido de uma imposição por meios, né, do colonialismo, toda a estratégia que ele narra lá, de impor às pessoas dessa sociedade, desse grupo, a não utilizar essa língua materna. Então, eles vão perdendo a oportunidade de se expressar. Né? Então, nesse contexto. E uma outra passagem que aí vai muito de encontro que a Ana Carlota trouxe em relação à escola, que puxou esse assunto e o currículo, é uma passagem que ele traz que a língua da minha educação não era mais a língua da minha cultura, que também, ao meu ver, reflete uma forma de violência muito, muito explícita, né? Por quê? Quando ele trata da educação, eu entendi que é o contexto da educação formal, ele tinha um espaço, mas nesse espaço ele não poderia mais utilizar a língua que estava vinculada à sua cultura. Então, ele traz nesse contexto que a harmonia se rompe. Né? Então, nesse contexto todo aqui, trago como o destaque, a partir dessa fala, é uma forma de violência, que foi o que eu percebi
pelo menos nessas primeiras passagens, está lá no comecinho, né, da obra, essa narrativa dele. Pode falar, Becker. Eu só queria, se me permite, ilustrar um pouquinho essa narrativa que vocês trouxeram. Eu fiz faculdade de Direito e na minha sala de aula tinha um colega angolano e ele veio ao Brasil para cursar Direito, ainda que ele tivesse como língua do país o português, era um português desprovido de toda esse samba que nós temos, né? Esse conteúdo rico que nós temos na nossa língua. E eu vivenciava, porque fazia parte ali da turma, a dificuldade que ele tinha de interpretar algumas narrativas que eram trazidas para o grupo, ou entre colegas, ou do professor, porque parecia fora de contexto para ele. E eram detalhes da língua, né? A gente tinha que conversar para explicar. E aí teve um evento, teve uma coisa que ficou muito marcada, depois de uma prova em que ele se sentiu injustiçado, ele ficou uns 5 minutos, eu acho que ele estava xingando, mas eu não consegui entender nada, porque ele estava falando num idioma nativo, né? Como que chama? Uma língua deles, africana ali, né? Crioulo. Oi? Um dialeto. Ele ficou ali uns 5, 10 minutos ali falando no dialeto, falando sozinho, mas você via que ele estava transtornado. Aí eu falei, Nelson, vamos conversar. Aí ele voltou a falar português. Mas é só para ilustrar essa questão da língua e como o fato da gente falar português não significa que a gente se entende plenamente, né? Ele fala português, eu falo português, e nem por isso a gente entende as mesmas coisas. Era só isso, só para ilustrar, pessoal. Oi, gente, boa noite. Eu e a Rose tivemos uma experiência esse final de semana, esses últimos, 4 dias aí, num território indígena no interior de Pernambuco, chama o território Trucá. E para eles têm muito claro, assim, né? Teve muitas falas, assim, eles têm muito claro de que o idioma, a língua materna deles não foi perdida, foi tirada, né? Arrancada. Né, eles se sentem incomodados. Teve uma fala lá, eles se sentem incomodados quando falam, o povo tal perdeu a sua língua, perdeu. Eles falam, não perdi, né? Primeiro foi tirado, e eles têm isso muito claro. A gente conheceu muitos líderes indígenas, muitos intelectuais indígenas lá, e teve um que produziu um livro de uma metodologia. Depois eu vou mandar foto da capa para vocês. Eu adquiri o livro, eu estava, né, lendo, e tem umas falas muito interessantes, assim, que conversa muito com o que a gente está falando agora. E ele fala assim, que os indígenas vêm acessando muito a academia, e que, de modo geral, isso é muito importante para eles acessar, né, a academia, esses locais, mas ele se questiona quando esse indígena ele vai para a academia, ele é colonizado, ele aprende ali algo, e depois ele retorna para sua aldeia e para ensinar em sala de aula, ali na comunidade, e ele volta com isso, né, ensinando o que ele aprendeu na academia, e que é um espaço extremamente embranquecido. Ele vai e tira um título acadêmico, mas aí ele retorna com aquilo que não vai ser útil, ou que não vai ser interessante, e se ele questiona se isso é importante para o contexto da aldeia, para o contexto do que eles estão vivendo, porque ele vai e aprende algo que não é para eles, né? E que ele fala que é importante nomear
que a escola ela acaba se tornando, ele fala assim, um instrumento de genocídio da cultura, de genocídio de memória e da identidade deles, porque eles acabam tendo que se deparar com uma escola onde as crianças e jovens indígenas, eles precisam prestar vestibular, carreiras que exigem que eles saiam dos seus territórios, né? E aí, quando isso acontece, então ele traz várias reflexões para a própria comunidade, né? Para eles, quando eles saem, e aí, o que eles vão fazer com isso quando retornam? Como que isso vai ser trabalhado ali dentro da aldeia? Então, é um livro que ele vai falar sobre uma metodologia de educação contracolonial e antirracista do território para o próprio território, né? Que eles também já estão vendo essa necessidade, porque eles continuam nessa lógica, né? Bem interessante. Depois eu compartilho com vocês as reflexões deles, mas é isso, assim, a gente vivenciou algo bem potente lá esses dias também, assim, com tudo isso. Eu posso, Laila? Tá. Eu só queria lançar mão aqui desse meu lugar de orientador, e eu tenho certeza que 2 orientandas foram num passeio maravilhoso desse e trouxeram um livro para orientador desse daí, né? Muito bem, tá registrado aqui e gravado. Vamos lá. Mas eu tô brincando, viu? Não tô brincando, não. Não, sei lá. Você que decida. Não, assim, Brincando, Gabi, deixa eu... Não, rapidinho, só para dizer, ele vai fazer ele é cantor também, compositor, ele assim, eu vou depois compartilhar as coisas dele. Até a Bianca e ele vai fazer uma tour agora pelo Brasil, eu acho que em agosto ele tá num Sesc aqui em São Paulo. E aí eu aviso para vocês, porque é muito potente ouvir ele falando. O livro, as músicas, né, ele é já um artista bem conhecido aí no meio. Sim. A Rose tá aqui para né, dizer, para não deixar eu mentir. Entendeu, né, Carlos? Tipo assim, vá lá no SESC em agosto e se vira, compra o seu livro lá com ele. Não, mas o que eu ia dizer assim, Gabi, na verdade é um comentário à la Bianca e Pablo, né? Vou prestigiar vocês, ó. É um absurdo como em 2026 comunidades indígenas totalmente devastadas no nosso país, né? As que resistem são as que estão lá mesmo brigando para manter o território, como vocês foram no Pernambuco, eu estive em algumas aqui, a Ana Carlota lá no Amazonas, enfim. Então, é uma luta para eles conseguirem manter o território deles, mas a gente está em 2026 e eles têm muito nítido para eles que a língua que se fala neste país não é a língua deles e que a deles foi expropriada. Para eles é muito nítido. E é tão chocante o nível de manutenção dessa colonialidade da mente, no nosso caso aqui, que a gente continua hoje em dia, as pessoas que ensinam a língua que se fala em nosso país, dizem que ensinam língua portuguesa, e ainda insistem ainda nessa nomenclatura que já está mais que ultrapassada, e que você vai visitar uma comunidade ou uma aldeia indígena, e para eles essa língua nunca existiu em nosso país. Mas aqui a gente ainda tem muita gente dizendo, eu sou professor de língua portuguesa, eu falo língua portuguesa. E que língua é essa? Que nós nunca conhecemos, né? Não é uma língua que a gente sequer conheceu. Porque desde que eles chegaram aqui, a nossa língua ela já passa, vou fazer de novo propaganda do Raimundo, tá? Ele está demonstrando na tese dele que a nossa língua, desde o momento em que eles descem do navio, a língua que se fala neste país, a partir da primeira frase, já não é língua portuguesa. Ela já é uma outra língua, mas não é língua portuguesa. E assim tem sido até hoje. Calma que essa discussão vai chegar e você vai poder falar, viu? Não, e aí, é só para concluir que é isso, que as comunidades indígenas do nosso país têm essa noção. E nós que estamos na universidade, que terminamos cursos de letras, fazemos cursos de letras, damos aulas para pós-graduação, a gente não consegue entender isso e nem discutir isso com sobriedade, né, gente? Porque isso é uma questão de sobriedade. Para mim, isso é uma questão de sobriedade para isso, né? Eu acho que essa discussão que vocês estão trazendo, lá a partir do Tiongô, é muito interessante, porque é a partir daí que ele vai discutir, que ele vai falar, né? Muito bem, mas já fiz o meu protesto. Agora sigamos. Henrique, Clarice, Laila, assume o controle aí, senão você não termina hoje, tá? Você e Bianca. Sim, pode passar para o próximo slide, enquanto o Henrique vai falando.
Dá para escutar direitinho? Tá dizendo que a minha conexão tá estranha. Tá picotando um pouco, Henrique, mas pode falar. Então, eu queria voltar um pouco nessa questão do negócio de você levar porrada em todos os lugares em que você tá, que você não tem esses espaços seguros em que você precisa se preocupar de viver o tempo todo. Tá Porque picotando assim, muito. Henrique, tá picotando bastante, a gente não consegue entender. deixa. Segura aí, quando a conexão ficar forte, você volta. Ô Rubens, ele pode fechar o vídeo e ficar só com áudio. Eu acho que ajuda. Mas aí, Becker, no YouTube fica ruim. Na hora que eu for editar, fica bem ruim. Sim. Volta já, Henrique, por favor. Larissa. Dá para escutar, galera? Yes. Vou falar bem rapidinho, assim, porque enquanto o pessoal tava falando, tem algumas coisas que me incomodam. O Rubens sabe muito bem que eu sou bem bocuda, mas eu falo bem pouco por aqui. E uma das coisas que me incomodam, assim, durante a graduação, o tempo de graduação, e continua me incomodando, é a forma que a gente mata os nossos alunos em sala de aula. Porque a gente tem um balaio aqui que a gente chama de língua portuguesa, que não é bem uma língua portuguesa, né? A gente tem uma coisa aqui que é nossa. E em sala de aula, os nossos alunos eles são totalmente massacrados pelas pessoas que deveriam, de certa forma, trazer um chão para esses alunos e melhorar a relação deles com a língua que eles têm, né? Que é a língua que a gente fala. Infelizmente, a nossa cultura e várias culturas que tinham aqui foram massacradas. A gente tem isso que a gente tem para falar e a gente precisa, é a única coisa que está na nossa boca. Mas a gente mata esses alunos, a gente afoga esses alunos, eles não conseguem expressar, às vezes, o que eles querem com a língua que eles falam. E aí vem um discurso que me dá vontade assim, de chorar, que é quando o aluno fala assim, eu não me dou bem com a língua portuguesa, eu não consigo produzir um texto, eu não consigo me expressar pela língua. E é muito triste, assim, ver crianças e adolescentes, a relação de inimizade que eles criam, mesmo com a própria língua que eles falam, né? E é uma relação que, para mim, está dentro da escola, de sala de aula, quando a gente afoga esses alunos mesmo, assim. A gente não traz para ele a relação que, teoricamente, deveria ser positiva, né? Porque é a língua que você fala, a língua que você fala com o teu pai, a língua que você fala com seus amigos. Mas é basicamente isso, assim. Posso só complementar antes de você passar? Rapidinho, Bia. Pode falar, pode falar. Dentro do assunto da Larissa. Eu assisti... Não vou conseguir trazer a fonte exata, mas eu assisti um professor que ele gravou uma conversa entre dois alunos de 15 anos. E a conversa durou por volta de uns 3 minutos. E eles utilizaram cerca de 30 palavras nessa conversa. Só para a gente trazer o contraponto dessa língua também, que é viva e que morre para que outra nasça, né? Então, a cada momento, a gente vê que vários grupos minoritários começam a transitar com a sua linguagem também. Essa história do Togeg, né? Vários grupos que são pequenos vão trazendo uma língua que é claro que não rompe a língua da academia, essa língua oficial, mas que age dentro da clandestinidade, se é assim que a gente pode dizer, né? E os alunos utilizam essa linguagem, mas dentro da universidade a gente realmente enxerga que o epistemicídio ele vai trazendo a gente para esse lugar mesmo, de morte, né? A gente não consegue se reconhecer na língua que a gente usa no nosso próprio dia a dia. Pode falar, Laila, e eu sigo depois. Tá bom. É porque o que a Larissa trouxe com relação à sala de aula foi muito importante também para produzir essa admiração dentro do Quênia, né? Então, os colonizadores, eles precisavam ser admirados, né? De alguma maneira. E como que foi produzida essa admiração? Foi justamente colocando os escritores ingleses para que fossem estudados dentro da escola. Então, os alunos, eles não se viam como sendo brilhantes dentro da escola, né? Quem eram os brilhantes eram os intelectuais europeus.
que justamente negavam a África como um lugar de posse, de intelectual, né? Então, foi julgando justamente esse espaço, sendo ele, né, tipo, inapropriado para se ter cultura. Foi aí que eles começaram a falar: olha, gente, isso daqui é cultura, isso daqui que é uma coisa que é legal e tudo mais. E foi dentro da língua que eles conseguiram fazer com que esse brilhantismo intelectual europeu se desse, né? Pode falar, Bianca. Eu acho que, seguindo aqui o que a gente foi pensando, e a Laila, eu acho que a gente está indo por esse caminho mesmo, né? Eu pensei em trazer um pouco essa coisa de como a colonização opera para a gente poder se olhar hoje, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente já está fazendo agora. Mas principalmente esse lance da admiração pelo colonizador. Isso é uma coisa, eu sou meio Pablo, né? Então isso é uma coisa que me irrita muito. Que é essa coisa de tipo, tudo que é europeu é muito melhor do que o que é brasileiro, de tudo que é. Eu tenho muita dificuldade de falar sem usar meus exemplos, né? Mas eu tenho muita dificuldade com inglês. E assim, é isso, assim, eu sou horrível porque eu não consigo falar o inglês ótimo. E aí, às vezes, quando eu vou ler umas coisas em inglês, eu leio do jeito que eu falo, né? E aí algumas pessoas ficam tipo, não, mas não é assim, você tem que fazer o sotaque, não sei o que, não sei o que. Não, gente, eu vou ler do jeito que eu falo assim, então eu vou ler assim, porque é isso. E assim, o quanto a gente vai desvalorizando, assim. Isso me incomoda muito, essa coisa do até assim, é tão surreal essa forma que a colonização opera que a gente vai pensando nos lugares que a gente quer viajar. Tipo, eu quero muito conhecer todo o Nordeste. Cara, o Brasil tem tanta coisa bonita e a gente sonha ir pra onde? Pra Europa, passar frio. Porque é isso, não é nem sobre assim, sobre gostos. É o quanto a colonização ela vai sendo introjetada até nas coisas que a gente acha bonito, até nas coisas que a gente acha legal. Caramba, a gente nasceu num país tropical, por que a gente quer tanto ver neve, sabe? Por que será que porque a gente não tem acesso? Porque é isso? Porque tudo que é do colonizador é muito mais legal, tudo que é do colonizador é muito melhor, né? E acho que essa coisa da vergonha cultural, assim, por muito tempo eu tive dificuldade de dizer que eu tinha muita dificuldade no inglês. Porque é isso, você se sente envergonhado, você acha que para você ser bom o suficiente, para você ser inteligente o suficiente, você tem que estar nos moldes do colonizador. Então, eu não sou civilizado o suficiente se eu não souber falar inglês. Eu não sou civilizado o suficiente se eu não tiver ido para a Europa, assim. Eu acho que isso é uma coisa que vai rolando muito, né? Dos lugares que você vai viajando, assim, se você fala que você vai para a Europa, nossa, muda a forma como as pessoas te veem. Então, eu acho que assim, é cruel demais isso, né? A colonização ela vai ser introjetada de uma forma que se a gente não suspende esse cotidiano, se a gente não conversa sobre isso, a gente vai só seguindo, assim, a gente vai só achando que tudo que inglês faz é muito legal, e que tudo que brasileiro faz é muito ruim, né? Então, essa cultura mesmo do vira-lata, de que a gente vai desvalorizando a nossa própria cultura, o nosso próprio cinema, cara, o Brasil faz tantos filmes brasileiros bons, e aí todo mundo, a maioria das pessoas ficam falando, nossa, mas filme brasileiro é horrível. Por que é horrível? Porque é brasileiro ou porque não é bom material? Então, é assustador o quanto a colonização vai operando e criando essa vergonha, assim, porque mesmo que a gente tenha essa crítica, por vezes, se você estiver num ambiente extremamente elitizado, num ambiente que você não se sinta confortável o suficiente, com certeza eu vou ter vergonha de falar, não, mas eu tenho dificuldade de falar inglês, sabe? Porque é meio que um pacto silencioso de que você só vai acontecendo e o que vai para além disso é além do normal. Então, eu até separei um trecho, né, do livro que fala: o objetivo real do colonialismo era controlar a riqueza das pessoas. E aí achei muito bom que ele vai trazendo isso de riqueza para além do capital, né? O que produziam, como produzia, como tudo era distribuído para controlar. Em outras palavras, todo o universo da linguagem da vida real. O colonialismo impôs
seu controle da punição social de riqueza através da conquista militar e da subsequente ditadura política, mas sua área mais importante de domínio foi o universo mental dos colonizados, o controle através da cultura, de como as pessoas viam elas próprias e a sua relação com o mundo. Como isso é cruel, né? Como isso é cruel se olhar com ódio, porque você não é europeu o suficiente, porque você não gasta em dólar, né? Você gasta em real, então você é muito menos assustador. Pode falar, Laila. Puxando esse gancho da vergonha cultural, né? O quanto ele coloca isso no texto também como uma violência muito explícita de como o Quênia foi deixando essa proliferar mesmo essa mentalidade de que eles não eram nada, né? Sendo que, na verdade, eram muitas coisas. E o quanto ele traz também que ele escrevia em inglês e ele tinha um sofrimento, assim, enorme de trazer provérbios, peculiaridades, que somente na língua dele que conseguia, é só por causa que era uma literatura oral que ele conseguia transmitir aquilo. Se ele passasse aquilo para a escrita, não ia dar certo, não ia ser do mesmo modo, não ia, por exemplo, compreender o provérbio. E eu achei isso assim fascinante e ao mesmo tempo triste mesmo, porque eu falei, gente, e a gente que lê livro, a gente quer justamente isso, a gente quer aquele, né, tipo, ai, nossa, essa palavra, realmente, né, tipo, tem coisas no nosso português que também não consegue ser traduzido, aí a gente vê ali um amício, a gente fala, amício, nossa, que cocô, nem é aquela saudade que eu sinto de você, não é aquele, sabe, não é aquela coisa, aquela emoção. E aí eu fiquei muito pensando nisso, assim, e pensando no quanto ele sofreu, assim, e também outros intelectuais chegam e falam assim, tá bom, a gente vai escrever em inglês, mas então o que a gente vai produzir? Um novo inglês? Um novo francês? Um novo italiano? Porque, assim, essa língua não dá, não vai caber aqui no meu espaço, que minha literatura é enorme, é linda, é mágica, não vai caber aqui. Então, se a gente trouxer um novo inglês, vai ser também tão prestígio quanto esse inglês pobre que você tem? Então, tipo, isso também trouxe, assim, um orgulho, tá, para o meu português aqui, o meu dialeto, bem falando bem do meu orgulho que eu tive também, porque eu falei, nossa, realmente, sabe? Tipo, se agora o meu português não cabe no português de Portugal, eles acham ruim quando as crianças pegam e falam as nossas gírias. Mas só que eles precisam entender que essa língua pobre de vocês já não cabe dentro do nosso cotidiano, entendeu? Já não cabe dentro aqui do meu bequinho, que tem 6 casas, não cabe, entendeu? Então, eu fiquei muito pensativa nisso e sobre essa vergonha cultural que eles conseguiram trazer através da língua, por causa que eles traziam muitos referenciais ingleses dentro da literatura, e aí quando eles liam, acho que é Dickens, né, que é bem famoso, assim, e aí quando eles liam Dickens não, ele fala da Jane Austen, e aí quando ele pega, traz uma Jane Austen para a galera ler, e aí o pessoal tem que identificar uma pessoa que é branca, que está na Europa, dentro da aldeia. Ele fala, gente, que literatura africana é essa? Que é isso? O que a gente está fazendo com os nossos próprios, com o nosso povo, sabe? Pode continuar, Bianca. Pode passar o slide, eu não sei com quem tá. Mas é isso assim que eu fiquei pensando também. Tá com o Rubens, pode passar, Rubens. Tá, eu tô travada? Não, né? Não. Bianca, não é muito louco
essa questão de... É uma cultura inteira que se mexe, né? É com a forma de pensar, com a forma de viver, com a forma de agir, com a forma de construir pensamento, com a forma de construir significado, como é que a gente atua no mundo real e com os nossos próprios sentimentos, né? A colonialidade, ela vai acabando, ela mina a gente, ao ponto da gente só conseguir se identificar através do colonizador, porque é o colonizador quem valida essa questão, né? O livro vai trazer muito esse tripé da cultura, linguagem e educação como essa forma de controlar os nossos corpos mesmo, através de uma história contada por eles, né? Percebe, já te passo, Henrique, percebe por que a gente tem que entrar dentro da máquina? Sim. Entendeu? Para poder ter outras versões da história, para poder ter outras pessoas que validem as histórias. Sim. Porque não é só nós contarmos as nossas histórias, né? E quando eu falo nós aqui, eu não estou falando de uma raça, eu estou falando de todos os subalternizados que a Spivak coloca na lista. Sim. Por isso que esses subalternizados precisam entrar e contar as suas histórias e eles começarem a validar as histórias de outros, porque senão esse ciclo não se rompe. Né? Não se rompe nunca, porque você vai ter o tempo todo que falar na língua do outro para ele te validar. E aí é como a Gabi trouxe no caso dos indígenas, né? Depois que você tem esse conhecimento, que é um conhecimento totalmente embranquecido, vai servir para quê? Então, essa é a minha questão, né? Nós temos que entrar lá, né? Eu tenho dito às sextas-feiras, né? Que a diversidade precisa entrar nesses espaços. Não dá para a gente se furtar a isso. Tem que entrar lá dentro, para nós começarmos a validar os que estão. A Bianca falou agora há pouco, talvez se eu falar sobre isso, eu escrever sobre isso, só o Rubens me validasse. Não, então precisa ter o Rubens, ter outros Rubens lá, para ela poder entrar e falar, não, o meu trabalho vai ser validado por outros, e não ter que ficar dependendo de um. Então essa é uma grande discussão mesmo, né, gente? Tem que... Mas você está certíssimo, Pablo, assim, é toda uma colonialidade inteira do ser, né? Que é muito complexa, né? Muito complexa. Como é que a gente se vê? Né? Como é que eu me vejo em você e como é que você consegue se enxergar em mim? Se o que a gente vive é uma estrutura, mas isso que você citou agora faz muito sentido, total sentido. Agora sim, gente, Henrique, já te passo, tá, Henrique? Assim, para acalmar o nosso coração, é assim, é muito curioso quando a gente estuda, por exemplo, uma obra como essa do Tiongô. É a segunda oportunidade esse ano que eu estou tendo de revisitar esse livro aqui. É muito curioso como os subalternizados, ou pelo menos uma parcela dos subalternizados, e aí a gente pode fazer quaisquer recortes que queiramos, né, de raça, classe, gênero, o que a gente quiser, uma parcela dos subalternizados imediatamente se identifica, né? O Pablo mandou uma mensagem para mim assim, Bianca, estou lavando a minha alma nessa bate-papo hoje, né? Então a gente já se identifica, a gente entende. E é muito triste como uma outra parcela que também é agredida e subalternizada não se dá conta disso, né? E eles continuam achando que todo o planeta inteiro é Barbie e o... Como que é o menino lá? Sei lá o nome. Todo mundo fica achando que o mundo inteiro é Barbie e aquele carinha lá, né? O Ken, todo mundo achando que Barbie e Ken, né? Então, assim, eu acho que a gente está um passo à frente, então, pelo menos a gente enxerga, né? E aí a gente vê, né, Bianca, a gente vê, por exemplo, outros grupos subalternizados tomando porradas mil, mas não se dão conta que estão tomando porrada, eles estão batendo palminha, né? A gente pelo menos já percebe, fala, opa, peraí, filho. É cansativo, né, Bianca? Como você disse, é exaustivo. Física, mental, emocionalmente, é exaustivo. Mas a gente precisa, então, ocupar os espaços para poder validar outros, para ficar menos cansativo para os próximos, né? Vai lá, Henrique. Agora dá para escutar melhor? Melhorou. Vai lá, começa a falar que a gente... Era culpa do navegador, então. Uhum. Eu queria voltar naquele papo que a gente estava tendo sobre esse negócio da gente tá sempre levando porrada, não encontrar espaços seguros em que a sobrevivência não é o tema principal o tempo todo. Porque, assim, eu queria fazer até um paralelo com a história do Brasil. Porque o quão anormal é um país do tamanho do Brasil ser tão linguisticamente uniforme como ele é. Tipo,
quantas línguas indígenas e de origem africana nós apagamos ao longo dos séculos da colonização, para chegar num ponto que hoje em dia a gente só tem umas 200 línguas nativas daqui, por volta disso. Por aí, é. Aí, essa anomalia que é o Brasil, pensando nisso, quando a gente fala sobre o apagamento e a proibição, no caso da reprodução de línguas que não sejam a língua do colonizador, a gente não só está falando sobre o apagamento de identidades e do epistemicídio, nesse caso, mas e também, claro, acho que foi o Carlos que falou da sua capacidade de se expressar para o outro, mas também pensando na relação emissor e receptor, porque a padronização da língua é pensada como uma forma de manter a nação unida num controle unificado, pensar no controle de um território grande, centralizado, é isso que eu quis dizer. Quando você reconhece a existência de línguas que não são a língua do colonizador, a gente não só tem a construção de outras identidades, no caso, outras epistemologias, como a gente tem a capacidade de grupos que não sejam o grupo dominante de se expressarem sem a vigilância constante do grupo dominante. Eu tenho um exemplo que é, no caso, algumas comunidades indígenas que optam por não disseminarem o conhecimento sobre a língua nativa delas para conseguir manter pelo menos esse isolamento entre a comunidade, para eles conseguirem discutir entre eles estratégias sem a constante vigilância do Estado, porque eles sofrem muita violência policial. A gente também tem a comunidade LGBT em meados do século XX, que utilizava uma língua separada da língua brasileira para conseguir se comunicar de forma segura sem a vigilância do Estado também. E das muitas línguas comuns faladas no Brasil, inclusive a possibilidade de existência de línguas comuns africanas no período colonial, que nunca foram catalogadas, com o objetivo de Portugal conseguir manter a sua vigilância sobre a população. Então a gente não só está controlando o que é dito, como a gente está controlando quem vai poder compreender o que é dito para poder manter a sua vigilância sobre diferentes grupos. É isso que eu quis dizer. Obrigada, Henrique. A ideia aqui mais para frente a gente fale um pouco do Brasil especificamente, é que a gente foi falando tanta coisa que meio que foi se misturando tudo. Mas sobre essa coisa do slide que a gente trouxe, né, sobre a crítica à educação colonial, é algo que eu até trouxe na minha dissertação e algo que eu vivenciei, né, na escola, de você ver que todo mundo que é seu ancestral, de todo mundo que se parece com você, é sempre as pessoas mais ruins, é sempre as que mais sofreram, são sempre apresentadas como a partir do sofrimento mesmo, né? Então, pouco se vê a partir de outra perspectiva. A gente sempre vai aprendendo pela perspectiva do colonizador. E eu acho que não tem nada mais que molde tanto as pessoas do que a escola. Eu fico pensando que a escola assim, é um instrumento muito importante atualmente, e sempre foi, né? E fico pensando, a escola tem essa possibilidade de falar para crianças, de falar para adolescentes, de ter esse acesso à primeira educação da vida dele, e aí esse primeiro acesso vai ser dizendo que os seus são ruins, de que a religião que os seus cultuam é uma religião do mal, de que as pessoas que são parecidas com você, elas não têm dinheiro, elas só nasceram para sofrer e são condenadas a isso.
Então, eu fico pensando até na própria universidade, assim, quantos autores brasileiros a gente vai lendo, né? Às vezes a gente pensa, isso me incomoda muito, a gente pensa a realidade do Brasil e a gente vai escrever sobre a realidade do Brasil a partir de um autor que não é brasileiro. E acho que vem muito do que ele vai trazendo, né, no livro, do tipo, pô, a gente tá falando sobre a gente tá falando de outra língua, em outra língua, mas também o quanto a gente vai buscando de fontes de pessoas que, cara, ai, talvez eu seja muito criticada, mas assim, às vezes a gente vai ressuscitando Marx numas coisas que outras pessoas já falaram sobre isso e falaram de maneira mais atual, que beberam da fonte de Marx, mas estão trazendo, comparando a nossa realidade atualmente. Então, por que a gente fica ressuscitando um monte de europeu toda hora, de lá de mil e bolinhas? Obviamente é importante, mas assim, por que a gente só fala a partir deles? Por que a gente não vai trazendo as pessoas que atualizaram essas teorias, que se aprofundaram mais nisso, que falaram especificamente do Brasil? E eu acho que isso vem muito da escola e da universidade, né? Quando a gente vai pegar, sei lá, um currículo acadêmico, uma bibliografia do Enem ou de qualquer outra prova, o quanto vai aparecendo autores que não são brasileiros, o quanto a universidade exige, né, que a gente vá falando outras línguas. Então, eu acho que o problema não é nem beber dessas fontes, né, para não ser mal interpretada. Eu acho que o problema é só ficar nisso e não valorizar nossa cultura e não trazer. E assim, eu acho que isso vem muito do currículo, né? E acho que também o professor tem o seu mini, como eu falei na sexta, o professor ele tem seu mini poder na sala de aula também, né? E eu acho que os professores também podem trazer muito disso, né? E aí eu fico pensando o quanto a escola é esse instrumento potente, tanto para o bem, né? No sentido de tanto para me valorizar, para me reconhecer, tanto para o mal, assim, tanto para eu me inferiorizar nesse processo. Quando os professores e quando a escola não vai achando essas fissuras, a gente só vai reforçando essa admiração pelo colonizador e esse auto-ódio. Acho que auto-ódio é uma boa palavra. A gente vai cultivando um auto-ódio o tempo inteiro, assim, por ser quem a gente é e por nascer no lado errado do mundo, né? Sim, complementando um pouco o que a Bianca fala, ele critica muito o currículo. Ele critica muito a base curricular do Kenner, ele faz muito esse movimento de falar também sobre as reuniões que tiveram, né? Ali para falar, gente, olha, a gente vai ler o quê? A gente vai falar sobre o quê? E ele também bate muito na tecla do quanto a cultura é reflexo da história e que ela que forma a abstração imaginativa do indivíduo. Então, a língua é um aspecto muito, muito importante para ele nesse sentido, porque é ela que vai formar as imagens de cultura da criança. Então, se ela não tem mais essa base linguística dentro da escola, ela vai só conseguir fazer, ela não vai mais conseguir imaginar o meio dela como sendo uma ferramenta imaginativa. Ela vai começar a imaginar coisas que ela nem consegue perceber, assim, sabe mais ou menos o que eu estou querendo trazer, assim? É que ela não vai conseguir mais nem demonstrar a sua particularidade, né? Tipo, as suas vivências em comunidade, ela vai perdendo esse link. Ela só vai ter esse link dentro da comunidade. Depois, ela não consegue mais. Né, Laila? A significação de mundo dela parte da língua do colonizador. O afeto Sim, exatamente. dela parte do colonizador. Então, o que é o afeto? Né? O afeto é algo que está condicionado a partir da linguagem de quem determinou o que é afeto. E além de determinar o que é afeto, determina quem recebe e quem não recebe esse afeto, né? Que a gente vai para outros lugares para além do só saber o que é.
A língua, a linguagem, ela faz isso com a gente, né? Às vezes a gente sabe o que é, mas não consegue significar isso para dentro do nosso mundo, porque internamente a gente não consegue viver a nossa realidade. Inclusive, Pablo, porque assim, a gente não se reconhece no outro. A partir do momento que a gente não se reconhece no outro, a gente não dá espaço para afeto. Exato. A gente sempre vai sentir que o outro é o exterior, que a gente precisa, aquele negócio de sempre combater o exterior, o estranho. A gente não consegue se reconhecer enquanto cultura. A gente não consegue. Esse enquanto é o ponto. belo, enquanto Exatamente. legítimo, entendeu? Enquanto pessoas produtoras de riqueza, entendeu? Tipo, a gente não consegue. Por quê? Porque a riqueza está no outro. Está só naquilo que o outro trouxe para mim. Eu não consigo ter a vivência de que, sei lá, o funk, por exemplo, seja uma cultura produtiva e legal e tal. Eu não consigo ter. Eu só vou pro baile, chapar, pronto, acabou. Tipo isso, sabe? Não consigo perceber o quanto a cultura do funk movimenta a base e tudo mais. Eu não consigo perceber a importância desse movimento. Eu só consigo entender ela como sendo uma fuga de um estresse que eu tenho, porque fulano lá na Câmara dos Deputados fala que é o lugar que a gente tem para beber e usar droga e que não sei o que, entendeu? Eu consigo captar essa fala como sendo uma fala importante, mas eu não consigo perceber que eu estou aqui com os meus amigos, conversando, ouvindo o som, ficando tranquila dentro da minha quebrada, e isso ser bom. Isso ser bom, entendeu? Pode falar, Bia. Eu acho que eu sempre fui meio revoltada, assim, desde criança. Porque eu lembro, uma coisa que fiquei pensando, né, sobre essas influências e tal. Eu lembro que quando eu era novinha, assim, tinha uns 13, 14 anos, as minhas amigas todas eram fãs do Justin Bieber. E eu amava o MC da Leste. Tipo assim, o da Leste era o meu ídolo da vida. E eu lembro quando eu era inferiorizada por isso, né? Tipo assim, como assim você gosta de um funkeiro? Nananana. Então, eu acho que isso vai perpassando a nossa vida em vários aspectos, né? E eu fico pensando nisso, na escola como esse instrumento de poder, também de afeto, né? Porque é muito na escola que a gente vai vendo. A gente é sempre a amiga que fica de canto, que é sempre a indesejada, né? Os meninos sempre querem a sua amiga branca. Ou essa coisa assim, de você se odiar mesmo. Toda pessoa preta se odiou na adolescência. Toda pessoa preta se odiou na escola. Toda pessoa preta foi elegível como a mais feia de todas, né? E o quanto o afeto e o quanto as intervenções que a escola pode fazer e pode trazer são importantes nesse processo todo, né? Então, eu comecei a me reconhecer e achar que podia ter alguma coisa ali, sair alguma coisa na universidade, mas porque eu fiz serviço social, né? Mas se, sei lá, eu tivesse ido para a área das biológicas, será que eu teria contato com esse tipo de conteúdo, né? Se eu fosse, sei lá, se eu fizesse medicina, por exemplo, será se alguma vez um discurso parecido ia aparecer no meu currículo? Talvez. Não apareceria, né? Nem talvez, não apareceria. E aí eu fico pensando de novo. A gente tem ampliado esse debate para outros aspectos, ou a gente está só falando entre a gente das ciências humanas e só falando entre a gente do nosso processo? Porque eu acho que também vai para além de aí na academia a gente fala entre a gente não consegue falar na periferia, mas a gente também consegue falar, sei lá, num curso de biológicas, e eu acho que eu travei. Conseguiu falar, conseguiu falar. Pode falar, Ruth. Eu estava aqui pensando que tudo que é dito aqui de afeto, de pertencimento, identidade, hoje eu estava... A gente vai ter a ação, né? Até lembrei, Rubens, a gente vai ter a ação lá da saúde do migrante. Hoje eu precisei, junto com a ciência social, conversar com chama Guni, o nome dela, e ela veio da África, é uma migrante. Descobri ela semana passada,
e ela está em Caieiras, trabalhando numa... Ela está numa comunidade de associação, né, em crianças vulneráveis, ela trabalha com isso, agora já tem umas mulheres migrantes também com ela, tem haitiano lá em Caieiras, descobri, e a assistente social está tratando com ela algumas questões de ações, né, e me falou que tinha, e a convidou para vir fazer oficina no dia da ação, acho que ela vai vir fazer oficina de trança, né, e ela veio da África. E aí ela não sabe, que eu sou pesquisadora, não sabe nada. É aquela conversa, eu fui no tom da conversa de comadre mesmo, a gente estava falando de questões de trabalho, tudo, e que a gente ia traduzir alguns materiais, e ela falou de uma forma, assim, e a expressão dela parece que disse tudo isso que está sendo dito aqui, sabe? Porque ela olhou para mim e falou assim, a língua cria vínculo. Mas ela falou num jeito que parecia que dizia muito mais do que só vínculo, num sentido tão simplório da palavra, sabe? A língua não como instrumento só de adaptação, mas de constituir esse espaço de produção de vínculo, de circulação de memória, de afirmar identidade, de negociar essa coisa do pertencimento. Parecia que ela queria dizer muito mais, assim, eu fazendo a leitura de fora, né? Quando ela me falou, porque foi um momento que aí eu também silenciei, sabe? Eu olhei para ela e silenciei, porque e aí fomos tocar o restante das atividades, mas aí calhou bem no dia desse livro da aula, e eu estava lendo lá os primeiros capítulos, introdução, tentando me apropriar do livro essa semana, e aí quando ela falou assim, a língua cria vínculo, eu fiquei com aquilo o tempo todo, o dia inteiro, e aí começou a aula e vocês começaram a falar e eu pensei, eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Quando ela quis dizer a língua cria vínculo, a gente vai entendendo o que ela quis dizer com isso. Nossa, Rose, muito interessante quando você cita o negociar o pertencimento, né? Porque foi isso que parece que assim, estou negociando pertencimento, sabe? Nossa, isso é muito interessante, porque a gente negocia o pertencimento o tempo inteiro, né? E aí aquilo me deu um negócio assim, aí eu pensei assim, é como se ela disse assim, parece que a gente está negociando pertencimento. Ela não quis dizer com essas palavras, mas isso ficou muito... Veio assim na hora, pela expressão, pelo jeito, pelo como ela sorriu de falar, a língua constrói vínculo, né? E aí eu fiquei o dia inteiro, e agora vem na aula, e vocês começam e aí a gente começa a falar dessas coisas todas, e eu ouvi cada um de vocês, né? E aí vai me assentando no lugar de reflexão de como é que eu olho para agora, para Guni, né? É assim, como é que eu falo como é que a gente fala dessas coisas, né? Como é que eu crio esse vínculo com ela, que eu não sei a língua, ela está falando português, é claro, ela que está construindo vínculo comigo, porque ela é quem está falando português, né? Ela quem está negociando o pertencimento dela comigo. Mas como é que a gente também aprende um pouco do lugar de cultura e de língua dela para que minimamente a via de mão dupla aconteça. Não é só eu que tenho que negociar pertencimento, também você também deixa um pouco esse seu lugar do português e, sei lá, construa alguma coisa também comigo, né? Porque tá só mão única, né? Não sei, fiquei pensando nessas coisas todas hoje o dia inteiro com a leitura do livro. Então, eu acho que ela disse tudo, sabe? Eu acho que ela resumiu toda a leitura que eu estava fazendo do livro. Assim, já entendi, Guni, já entendi. Quer dizer, eu acho que eu entendi. É um pouco isso. É mais para ilustrar mesmo, sabe? Que eu estou, assim, reflexiva até por conta desse momento, dessa experiência que eu tive hoje, né? E que veio da África, né? Eu não deu mais para estender, perguntar de onde ela veio, mas ela veio da África. E está aqui. É isso.
É complexo, né? Porque quando ele fala que ele vai escrever na língua dele e foda-se, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, mas eu também quero entender e tal, mas se você quiser entender, minha filha, vá aprender, vá aprender. Antes de passar para o pessoal, eu queria só que o Rubens passasse para o próximo slide, para a gente já ir acelerando aqui para o final, porque tem uma provocação. Mas isso, pode ser aí. A gente discutiu um pouco, né, sobre também a nossa experiência colonial, que foi muito violenta também com relação à língua, mas eu acredito que lá seja um pouco mais violento do que aqui, assim. Aqui eu acredito que a gente conseguiu ainda passar por cima de todas as violências e falar, calma aí, peraí, que a gente é brasileira aqui, que a gente vai fazer a nossa língua, que a gente vai construir, porque vocês matam a gente aos poucos, né? Então, nós tivemos aí, no início do século, com a chegada dos jesuítas, educando os indígenas, né? Uma língua geral. Então, eles começam a ter esse intermédio, assim, entre, eu preciso ensinar, então eu preciso compreender o que eles falam e preciso que eles me compreendam também. Então, acaba tendo os jesuítas que falavam, né, o tupi, outras línguas indígenas, escreviam também, tentavam ali começar a escrever uma língua, a língua indígena, para começar a documentar isso, como que era tudo isso. Então, eu coloquei essa frase que a Estela Maris colocou no livro dela, que eu achei que faz muito sentido com toda a relação entre língua e poder que a gente coloca em jogo aqui hoje, né? Então, ela fala assim: considera-se mesmo que a padronização linguística seja relevante para o desenvolvimento tecnológico e científico de um povo. Quando ela traz isso, ela quis dizer que o pessoal ele quer realmente dominar através da língua, e sem esse domínio, ele não consegue esse espaço cultural, nem mesmo de outras vertentes, porque ele vai pegar e vai falar assim, você precisa compreender a minha língua, porque eu faço você um objeto, eu estudo você, eu analiso você, coisa que nem você tem a capacidade de fazer. Entendeu? Então, ele está ali tirando mesmo tirando a alma realmente, né? Como eles fizeram, do indivíduo e falando: olha, então, você não é nada. O que você é, na verdade, nem você mesmo sabe. Eu vou te ditar o que você é. E o português, né, do Brasil, o português brasileiro, por conta da miscigenação, ele tem um toque diferente do que o que se passou na África. Por quê? Dentro daquela miscigenação acontece o quê? As pessoas miscigenadas começam a frequentar a escola, dentro da escola é o português de Portugal, e fora dela é a língua geral. Só que aí começa a urbanização. E com essa urbanização do Brasil, acontece mais pessoas alfabetizadas, mais pessoas dentro da escola. E isso começa ali a ter né, as pessoas escravizadas também, tudo mais. Então, essa junção de todas as pessoas, essa miscigenação dos imigrantes, dos indígenas e das pessoas escravizadas que construíram, então, o nosso vocabulário que nós temos hoje, tão enriquecido também com a língua indígena, muito enriquecido com falas das pessoas africanas, né? Então, ela acabou sendo essa mistura que trouxe essa nossa fala, por isso que a gente não consegue mais ter aquele português de Portugal. Apesar que em países africanos o português de Portugal faça sentido para eles, e tenham também alguns sotaques, algumas coisas de África, mas mesmo assim, ainda tem bastante do português, mas por aqui eu acredito que a gente conseguiu romper esse elo com a língua deles, por causa da nossa história, né, do nosso modo de controle, né, de como que aconteceu.
E é interessante dizer também que esse rompimento que aconteceu entre o falar erudito ser o português e o falar coloquial ser a língua geral, aconteceu quando teve a Semana de Arte Moderna aqui. Não que aconteceu ali, mas foi um marco muito importante para a literatura, porque Oswald de Andrade, né, tipo, as outras, o Manuel Bandeira, eles meio que colocaram o vocabulário popular como sendo um vocabulário importante, não que eles tenham feito isso de um jeito tipo, olha, gente, vamos falar que vamos deixar o sertanejo falar e tudo mais. Não isso, mas eles trouxeram com que, dentro da literatura deles, eles falaram, olha, a gente consegue falar assim também, e isso é importante para a nossa literatura, porque ali eles estavam querendo uma identidade brasileira, né, naquele momento, naquela semana. Então, esse também foi um marco muito importante para que o nosso português se distanciasse um pouquinho mais do português de Portugal. E aí a gente reflete hoje novamente, né? Será que a gente pode chamar esse português de português? Se até ali na semana de 22 eles já estavam tendo essa visão, já estava tendo essa noção de que existe um outro português, será que a gente pode trazer até o século de hoje ainda continuar? Pode passar. Gente, a gente vai passar mais rapidinho, aí já estamos terminando para todo mundo falar, tá? Mas pode deixar a mão levantada. Seu microfone está fechado, Laila. Eu travei? Você vai falar com... Travou. Acho que eu voltei agora, não sei. Tá. E aí a gente fez um pouco dessa relação com a Lélia, né? Que ela traz o conceito de português, que é isso, assim, do que o português que veio trazido dos colonizadores recebeu muita influência de muitos lugares, dos povos originários daqui do Brasil, das pessoas que foram raptadas, né? Que foram raptadas do continente africano, e do quanto a gente vai reforçando um racismo linguístico, né? Então, o quanto escrever na língua portuguesa hoje é um ato político, o quanto preservar essa memória e trazer um pouco disso, de que não falamos o português de Portugal, mas que a gente vai trazendo essa coisa do português, e do que costuma ser desvalorizado, né? Então, quais gírias que a gente acha que é muito ruim, né? Porque falar algumas coisas soa sempre muito ruim, tem muita relação com as gírias que são faladas na periferia, e aí a gente pode chamar isso de racismo linguístico, quando a gente vai pensando no que costuma ser desvalorizado, em qual forma de falar, até assim, quando a gente vai pensar em sotaque, qual sotaque que é mais bonita, mais valorizado, e quais são os sotaques que são tidos como taxativos, né? Quando a gente vai pensando em sotaques que vêm mais da região nordeste do país, em outros sotaques que a gente vai também elencando, né? O que é mais valorizado, o que é menos valorizado, qual sotaque a gente acha bonito, qual sotaque a gente acha aceitável. Então, acho que a gente trouxe isso para refletir um pouco. Pode passar, Rubens, é o último, gente. É importante também, tipo, citar que a Lélia, ela trouxe o português justamente para fazer essa compreensão de que o português já não era mais o português de Portugal, que ele já tinha outras influências. E qual que são as influências do português brasileiro? É importante que ela faz essa pontuação. Por que eu sofro racismo linguístico? Porque sendo que eu falo da maneira que você também foi criado com a ama de leite e ela falava isso, e agora você tem esse tipo de linguagem por causa dela. Então, ela traz uma ideia muito importante sobre esse português e como que ele está hoje, né? E o quanto ele precisa ser valorizado também, junto com
as demais variantes linguísticas que a gente tem. Olha, Laila, falar, só professor. eu não consigo ficar sem não falar agora aqui, tá? Tá bom. Eu acho, se a gente considerar que antes da chegada dos colonizadores, esse lugar era chamado de Pindorama pelos habitantes daqui, e que depois, quando o colonizador chega, ele dá um nome de não sei o que, Veracruz, e depois, por conta de relações comerciais, isso aqui passa a se chamar Brasil, e aí, a partir do momento que eles chegam, essa língua que chega e que se estabelece comunicação não é essa língua que se falava do outro lado do oceano. Eu, sinceramente, eu acho bastante complexo. Primeiro, 100% contra esse negócio de língua portuguesa. Depois, eu já acho que o português brasileiro também já não atende mais. Eu tenho uma observação sobre o pretuguês, porque, embora seja uma tentativa bastante importante para a marcação linguística de uma raça, mas ela não contempla, por exemplo, os indígenas. Né? Então, defender um pretuguês significa colocar de fora desse glossário que se fala nesse pedaço de terra aqui do planeta, colocar de fora, como o Henrique falou, as 200 línguas restantes que temos nesse país, que igualmente contribuíram para essa língua. Diga-se de passagem que primeiro os indígenas, primeiro os povos originários, que influenciaram a língua. Então, eu acho que aí a gente precisa ser um pouco cauteloso. Eu não estou dizendo que não concorde com a Lélia, mas eu acho que a gente precisa ampliar o escopo. Por isso que hoje, provavelmente vou mudar de ideia daqui a poucos dias, mas hoje eu fico confortável em dizer que o que se fala aqui é a língua brasileira, que a África é uma língua que contempla todas as influências de todos os povos que aqui chegaram e passaram. Melhor seria se aqui se chamasse língua pindorama, né? Que aí a gente estaria prestigiando de fato os povos originários que chegaram aqui. A gente não dá conta disso. Mas já que Brasil é o nome que se estabeleceu comercialmente, é o nome que ficou, eu acho que pelo menos língua brasileira. Então, eu concordo com a Lélia, concordo com outros que pensam parecido, mas eu acho que a gente precisa avançar um pouco na discussão. Nós aqui, né? A gente já está num outro nível de discussão. Só para botar um pouquinho de pimenta no acarajé, Lélia, você fecha com o seu último slide aí, por favor. Só antes de Rubens, para as só para outras dizer que pessoas lá, falar. desculpa, Laila, só para dizer que lá na aldeia onde a gente estava, eu e a Gabi, eles falam pindorama. Eles muitas vezes, embora de falar Brasil, mas muitas vezes eles são atravessados, eles falam, é pindorama. Trocaram o nome, mas é pindorama. O tempo todo eles falam. Termina aí, Laila. Então, e aí a gente trouxe aqui uma provocação de um escritor famoso, né, o Agualusa. Ele se não me engano, ele é de Moçambique, né? Se não me engano. Não, acho que ele é Guiné, alguma coisa assim. Ele é de um dos países africanos, ele é escritor e tal. E aí, recentemente, acho que foi a semana passada, ele veio para o Rio de Janeiro e ele morou aqui também uns 2 anos da vida dele. Ele fala que ama o Brasil, tudo mais. E aí ele trouxe a provocação, ele fala: esta língua que todos os dias reinventamos, nós angolanos, brasileiros, portugueses, foi se construindo e sofisticando ao longo dos séculos, através do namoro com outros idiomas. Então, ele coloca árabe, quimbundo, Guarani. E aí ele pega e fala: não seria verdadeiramente falar sobre uma língua geral? Mal sabe ele que já foi citado uns séculos atrás. Acho que ele até está um pouquinho atrasado. Mas aí eu trouxe essa provocação para a gente também pensar, né? Nossa língua tem como falar que é uma língua, né? Que é uma língua portuguesa? Não. E aí a gente também entra numa questão do Tigongo, que é muito importante, que ele começa a discutir isso, que ele fala: e que literatura é essa que nós estamos fazendo até hoje? Né? Então, ele pega e fala justamente da língua que é usada na literatura. Como que eu posso dizer? Carolina Maria de Jesus, por exemplo, ela rompeu
um espectro assim muito muito forte com relação à língua, porque ela trouxe a língua que ela fala dentro do texto dela e ponto. Entendeu? Tipo, não tem um exemplo tão claro da audácia, né, vamos dizer assim, e do brilhantismo que ela fez com relação à obra dela. A obra dela não é porque ela fala sobre a pobreza, não é porque ela fala sobre a história dela, óbvio, isso também é importante, mas o brilhantismo que ela teve com relação à língua dela, eu acho que isso foi também um dos pontos que tocou, porque ela soube falar com os dizeres dela o que ela estava passando. Então, eu acredito que esse foi um ponto que eu achei muito engraçado, que a gente ia falar sobre isso essa semana, e ele trouxe o nosso apontamento, né? A gente pode chamar de português, a gente pode falar de literatura, sendo que a gente falava antes um português, não sei, e agora que a gente está na contemporaneidade, como que está essa nossa vivência dentro da literatura? Então, eu trouxe aqui só para a gente discutir e eu encerro a minha fala. Vamos, gente. Todo mundo quer falar, então todo mundo vai fazer o exercício de falar em 7 minutos. Não é 7 minutos para cada, tá? 7 minutos todo mundo junto. Posso parar de compartilhar? Posso? Aí todo mundo se vê, todo mundo faz careta um pro outro. Pode parar, Rubens? Elas que estão no comando aí, Raimundo. Desculpas. Não, fique em paz, pode mandar bala, é isso mesmo. Não, eu estava vendo os seus textos, né, e você tocou num ponto que eu acho que converge com o que eu estou escrevendo, né? Que é sobre a questão da história da língua, né, aqui no Brasil, né? E um dos livros que eu estou usando como referência é o Orlandi, né, e o Guimarães, né? A Orlandi e o Guimarães. Esses dois autores, né, eles, assim, entre as referências que eu busquei, né, para minha tese, eu acho que os dois, assim, me dá muita sustentação, sabe, para eu dizer com um pouco de clareza, né, que de fato aqui já havia uma língua brasileira, sabe, a língua brasileira aqui dentro, né, e que esse aspecto, né, do colonizador, né, usar a língua portuguesa para documentos oficiais e a língua aqui dentro, né, manter a língua, especialmente a de base tupi, né, isso trouxe até os dias de hoje, né, assim, a gente confunde muito, assim, essas coisas de usar a língua padrão como ascensão social, né? Você só consegue ascender socialmente se você dominar a língua, mas a língua é imposta por ele, né? E essa herança, ela vem trazendo, né? Um dos escritores assim, que bateu muito forte nessa meritocracia da língua, vamos supor assim, foi o Lima Barreto, né? Lima Barreto foi um escritor que brigou muito com o parnasianismo, principalmente com o Coelho Neto, né? Que ele dizia que ele escrevia bonito, mas escondia as mazelas sociais, né? Então, essa é a minha contribuição aí para vocês. Os dois autores, a Orlandi e o Guimarães, são bem fortes. Sim, Orandi maravilhosa, amo também. Eu queria também falar assim que o Chigongo ele também convida os escritores africanos a fazer pela África o que Carolina de Jesus fez pelo Brasil, eu acredito, né? Ele fala sobre os europeus, ele fala sobre o que Dostoiévski fez pela Europa, pela Rússia, o que Tolstói fez pela cidade, pelo país dele, ele fala para os africanos fazerem com que ele tenha essa reflexão. E eu acredito que aqui, hoje, eu posso dizer que quem representou o Brasil
na melhor da literatura foi Carolina Maria de Jesus. E eu passo a bola para quem quiser falar. A Débora queria falar, acho que o Guilherme, é Guilherme o nome dele, queria falar também, porque eles abaixaram a mão que a gente ficou falando Bom, demais, gente, né? eu ando sempre levantando a mão no finzinho, aí desisto, eu falo, não vai dar tempo. Maravilhosa apresentação, provocadora demais, o modo que vocês fizeram, que não vai dar conta para tanto, né? Dá vontade de conversar a noite inteira. Eu ia só chamar atenção, assim, do que me veio dessa muito forte sobre a agonia com a língua, né, e tudo que me vem a relação do capital e o quanto que essa língua é mais um sobrenome sobre a quem nós pertencemos, né, que em todos os países colonizados ainda como para referenciar isso e nós não esquecermos sobre isso, né? E da resistência de línguas dos povos originários, das misturas com os povos africanos que para cá foram sequestrados e tudo mais, mas eu ia também chamar atenção para a resistência das outras linguagens. Eu, como da arte, a importância que me dá sobre a importância das outras linguagens como resistência mesmo, na subjetividade e tudo mais, né? Então, era por aí, assim. Eu acho que a gente vai ficando, né? Não sei se o pessoal está mudo porque tá com sono, não sei se o pessoal está mudo porque já esgotamos o assunto por hoje, mais ou menos, né? Esgotar a gente não esgota nunca, né? Mas já esgotou? Mas eu acho que foi muito bom a contribuição de todos, né? Foi muito bom a apresentação de vocês. Acho que a gente ainda tem muito para falar do assunto, né? Muito bem, gente. Eu vou interromper a gravação e aí a gente vai para os tchauzinhos, tá?